Se você é uma pessoa que, assim como eu, curte design gráfico, essas coisas e tal, você já deve ter reparado em alguma coisa incomum atualmente. Sim, eu tô falando do tal efeito da simplicidade, ou também conhecido como minimalismo, caso queira chamar. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, o mistério por trás da simplicidade. Bom dia, Pernambuco! Fala, Brasil! Aqui é o Vinícius, é o seguinte, ufa, 2021, nova década já. Enfim, pelo título você deve estar se perguntando por que os designs de hoje em dia estão cada vez mais simples. É tudo por uma questão de estratégia de marketing para isso. E além do mais, eu te pergunto também, como que a simplicidade está dominando o mundo dos designs? Há muito tempo atrás, os designs em geral, como marcas, banners, outdoors, vinhetas e tal, eles continham um efeito bastante comum entre os anos 90 e 2000 que fazia muito sentido na época, que é o realismo e o visual 3D. Pois é, para uma marca bastante forte e poderosa na época, já tinham esse costume magnífico de botar formas e efeitos mais complexos, visual 3D com sombreamento, brilho, reflexo e até mesmo mudando os temas de cor que na maioria foram de um tema escuro para um tema claro ou de uma textura realista em degradê. Sem contar que ao longo do tempo as marcas foram simplificando cada vez mais, dando mais minimalismo aos visuais de atualmente. E antes de mais nada, vale ressaltar que eu não tô aqui para criticar ou desvalorizar marca nenhuma, mas sim para a gente poder conversar direitinho e o que poderia ser de ruim nesse hype que tá tendo. Nossa, tô me sentindo agora um professor de empreendedorismo neste vídeo. Quem aí manja de história deve notar que os visuais de agora que estão em 2D na maioria, na verdade eles estão voltando, porém de um jeito diferente e espontâneo nos dias de hoje. Então pega a máquina do tempo e senta que lá vem a vanguarda. Lá desde o século XIX mais ou menos, obviamente não existia design gráfico que pudesse produzir uma marca decente. E aí que os visuais em 2D começaram a ser desenhadas à mão ou carimbadas, ou seja, para a época já era um negócio mais chique, mais artístico, tipo a logo da Apple, que por mais que seja fundada no século XX, na sua fundação em 1976, que era uma belíssima obra de arte. Nem se compara com a logo original, que é uma maçãzinha. Essa maçãzinha só surgiu no ano seguinte, porém com um aspecto de arco-íris LGBT. Depois, a partir da virada do milênio, que os caras fizeram um aspecto mais lindo, é uma textura prateada, metálica na maçãzinha, coisa que fazia sentido na época e que isso também já envolveu em certas marcas que você provavelmente já conhece. Até mesmo com a chegada dos primeiros smartphones, os aplicativos mantinham uma textura em 3D bem sombreada, brilhante e muito realista para chamar a atenção do público. É como se o aplicativo fosse de fato um botão mesmo, com uma textura de um botão, e na qual tecnicamente podemos chamar de esquemorfismo. Ai, Vinícius, como assim esquemorfismo? É nome de remédio, alguma fobia? Deixa que o tio Vini explica. Nada mais é que uma técnica de design que deixa um relevo mais 3D e uma textura mais realista com um efeito extrude nas marcas. O YouTube mesmo, em 2005, começou com uma logo mais sombreada, com um brilho nas bordas, para representar algo real e um botão de fato. E com o passar dos anos, o seu realismo e o seu sombreamento nos seus layouts foram cada vez mais diminuindo e com cores ainda mais vivas. Bora pegar mais um exemplo. As logomarcas em texto, como Google, Netflix, Amazon e por aí vai. O Google, por exemplo, nós já estávamos acostumados com esse visual de 2010, uma fonte serif com umas sombras, um brilho assim, em relevo. Ou então a logo de 2000, para quem é mais adulto, muitas dessas marcas em texto eram mais complexas e mais bonitas na real. Não que essas marcas atuais são feias, continuam bonitas assim de ver. Só que aí o ponto mais comum da evolução dos designs, com o aumento da tecnologia e dos costumes das pessoas, simplesmente as marcas foram para um visual 2D minimalista e algumas marcas inclusive mudando drasticamente, como por exemplo os navegadores de computador.
O Internet Explorer mesmo, o famoso navegador da Microsoft, no qual a gente está mais acostumada com essa logo de 2006, representando um Edge Explorer com um anelzinho do Sonic de conexão de internet. Porém, essa logo seguinte, em 2012, foi adaptado o visual minimalista de uma cor só. E aí, em 2015, a Microsoft decidiu renomear o navegador para Edge. Tá, olhando para essa logo, você até acha que é do Internet Explorer, mas que agora o navegador se chama Edge, mas continua sendo um Edge de fato. Não me diga! Claro que o minimalismo tem um motivo para isso, simplesmente para transmitir leveza e espaço aos espectadores. E é aí que chegamos ao ponto da simplicidade. E tem alguns poréns nesse hype que tá tendo, pois dependendo da marca, a simplicidade pode evoluir para melhor ou para pior. Um dos sinais da simplicidade é justamente a abreviação das marcas, como por exemplo, a logo das Casas Bahia, que sempre foi um texto assim, um retângulo escrito Casas, bem um textinho pequenininho, e Bahia um nome grande assim, gigantão. E para todo mundo que já estava acostumado com essa logo nos anos 2000, com certeza deve ter se estranhado com a mudança que ocorreu no ano passado, e que acabou abreviando para uma simples letra B, super genérica, que qualquer um pode ter. Inclusive rolou até uma notícia que o supermercado Big processou Casas Bahia pela logo ser bem parecida de fato. É uma confusão, viu? E que inclusive vale até para mascotes de marcas, como por exemplo o Baianinho, que radicalmente mudou seu visual de um 3D mais cartunesco para um adolescente moreno em 3D, estilo Walt Disney nos filmes. Fala galera! A Casas Bahia tá de cara nova e eu também. Eu sou o Baianinho, mas agora pode me chamar de CB. Coisa que, pelo que eu vi, a maioria do pessoal não gostou do resultado. E esse é um dos problemas da simplicidade, que pode acabar generalizando ou até descaracterizando o monopólio das marcas. Engraçado mesmo é que quando eu me deparei nesse comercial, sério, parece até um trailer de filme feito pela própria Disney homenageando as Casas Bahia. Mas nada disso foi tão ultrajante e desrespeitoso quanto o remake do Baianinho das Casas Bahia. Os caras refizeram o Baianinho das Casas Bahia. E agora, voltando aos navegadores. A Microsoft Edge, que em 2020 mudou para um 2D um pouco mais complexo, ainda bem, apenas adicionando um gradiente azul com verde, que acabou radicalmente mudando se comparar com as logos anteriores. E aí eu te pergunto, isso por acaso te lembra uma letra E ou uma letra C? Tipo Europa Filmes, que também é igualzinho. Mas isso é tudo por questão de costume, é natural isso, tá? E você se lembra que eu tinha falado do aspecto simples de abreviar as marcas? Pois bem, com os ícones também não foi diferente. Um exemplo disso é o Firefox. Desde 2004 que a logo se mantém o famoso formato que a gente está acostumado, que é uma raposinha com fogo no rabo em falta de um mundo imenso. Mas aí que o minimalismo chegou, e a partir de 2013 que a logo foi perdendo mais sombreamento, com cores mais vivas, como por exemplo a de 2019, que ficou sem dúvida a logo mais bonita de ver, e que até virou meme recentemente com a popularidade da furry comunidade, que os artistas já fizeram a versão furry do Firefox, velho. Versão furry de navegador, velho. Como assim? Só que por algum motivo acabaram descaracterizando sua marca original, ao meu ver, a partir de 2021. E aí eu te pergunto, isso por acaso te faz lembrar uma raposa? Te faz lembrar de algum planeta? Parece que os dois simplesmente se uniram numa coisa só e virou um fogo com um rastro roxo, parecendo até um buraco negro. E em 2002, essa é a sua primeira versão, e mais diferente de toda. Sério, nem parece um Firefox, parece até um outro navegador, na verdade um navegador piratão, em que na época tinha um conceito de que quanto mais complexo e minimalista for a marca, melhor. Porém, como vocês devem saber, que ao longo dos anos foram se encaminhando para o lado oposto.
o lado da simplicidade. Só que o que fizeram com o Firefox é algo muito mais além disso. Daí você me pergunta, o que tem de tão importante nesse assunto que eu tô falando? Bem, vamos lá. Tudo que é logomarca ou algo do tipo sempre sofre alterações com o intuito de ser simples e facilmente identificado. E a maioria dos usuários que frequentam a internet frequentam pelo celular. E para evitar que algum ícone complexo demais não se compare com os outros mais simplificados, os aplicativos de celular simplificam seus modelos para os demais seguirem a mesma tendência também. Isso acontece muito, por exemplo, com o Instagram, em que a logo antiga, que era uma câmerazinha assim bonitinha, e fazia muito sentido nos iPhones que os seus aplicativos mantinham seus aspectos mais complexos, parecendo um botão de fato. E que agora é só um quadradinho arredondado com um degradê com o símbolo de uma câmerazinha bem simples. Isso porque tudo ao seu redor também seguiu o mesmo trajeto da simplicidade. E é por isso que muitas das marcas passam a se evoluir para o minimalismo. Não só aplicativo de celular, como também grandes empresas que você já conhece, como a Google, Coca-Cola, Lacoste e até mesmo emissoras de televisão, como por exemplo a famosa... Até a Rede Globo de televisão, como a maior emissora da América Latina, se adaptou ao seu minimalismo visual. Já entrou na brincadeira também. Coisa que isso já voltou, porque se a gente voltar muito no tempo dos seus avós, a Rede Globo, como era conhecido lá nos anos 60, 70, era basicamente um símbolo de um globo terrestre muito simples que qualquer um poderia usar atualmente. Aliás, é apenas um globo com uma esfera dentro e com uma linha no meio. Daí, em 1976, foi aí que surgiu o famoso formato de sua logomarca como conhecemos até hoje, graças ao lendário Hans Dunnett, e que aí a logo de 2021 chegou, descaracterizando apenas a sua textura, que é um padrão 3D, como todo mundo já estava acostumado há décadas atrás, e que agora se destaca num símbolo da Globo monocromática, porém com uma textura de arco-íris, que segundo a emissora, a intenção é justamente transmitir a leveza, a simplicidade, a brasilidade, a praticidade e mais conexão aos telespectadores com a popularização do Globoplay, Globo.com, G1, GE, Sport TV e o caralho A4. E muitos canais por assinatura que pertencem ao Grupo Globo. Nossa, é um trava-língua isso. Grupo Globo, Globoplay, Globo... Eu gostaria que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo específico se tratando da nova marca da Rede Globo, sobre tudo que está acontecendo com a sua nova identidade e quando é que oficialmente vai lançar essa nova marca para televisão, que todo mundo já está enjoado, tá todo mundo ansioso. Por favor, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, voltando ao assunto principal. É o que basicamente está rodando em toda a internet. Assim como eu, quase todo mundo não nega que isso foi uma ótima tendência para os designs atuais. Porém, chega num ponto que os caras fazem muito mais além, assim como a Firefox, as Casas Bahia, que acabaram se descaracterizando, perdendo o sentido da ideia original. Isso pode acontecer também com inúmeras marcas, e que até teve gente que fez meme com essas evoluções, mostrando um futuro alternativo, entre aspas, das marcas, em que os caras podem simplificar ainda mais, se transformando de uma marca super complexa, com curvas, sombras, relevo e brilho para uma forma geométrica. É muito menos provável que isso aconteça, mas não deixa de ser uma zoeira. É legal e interessante até ver a evolução das marcas ao longo dos anos, mas quando se trata de simplificação, vai por mim. Existe um limite por trás disso. Chega uma certa ocasião que os não conseguem mais simplificar, ou então os caras podem avançar ainda mais a simplicidade, transformando em apenas formas geométricas. Como por exemplo, o YouTube, do nada se transformar em apenas um play vermelho, né? Chega num certo ponto que não dá mais prosseguir na simplicidade e arranjar um outro jeito para que possa prosseguir nos seus modelos futuros. Uma coisa interessante que eu estou vendo ultimamente é marcas que estão se evoluindo e mesmo assim voltando no tempo. Basicamente uma marca que mudou drasticamente e depois de um tempo
fez uma versão remasterizada de uma logo antiga no passado, como por exemplo os chicletes da Adams, e principalmente a Tectoy, que depois de vender tablets e DVDs e outros produtos eletrônicos, principalmente infantis, por causa da Sega ter entrado em decadência com seus consoles, ela fez uma versão mais remasterizada da sua logo clássica, o que muita gente aprovou a ideia. Enfim, galera, esse vídeo foi até que uma conversa bem neutra para dividir a opinião de vocês, pois esse assunto mesmo é muito discutido em outros países ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, né? E eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês imaginam, o que vocês acham desse novo conceito visual? Se acha bom, acha ruim, se você sente falta de alguma marca clássica que marcou bastante a sua vida, porém mudou drasticamente, deixa aqui embaixo nos comentários, faça uma comparação de logo também se você quiser. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de clicar no gostei, compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp, no grupo do Discord, no Telegram, que também querem saber mais sobre esse assunto discutido. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu trago para vocês. Além de curiosidades e opinião, como este vídeo no caso, eu também trago vídeos de jogos e entretenimento quase toda semana. Mas enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!